A humanidade nunca se preocupou tanto com a obesidade. Estudos recentes revelam que 40% da população global sofre com a doença, que passou a figurar como um dos problemas de saúde pública no mundo. A obsessão pelas dietas cada vez mais criativas acaba trazendo angústias, depressão e muito sofrimento, agravando principalmente a situação daqueles que não conseguem ter sucesso, ou seja, emagrecer. A obesidade deixa marcas profundas em quem a enfrenta e muitas vezes perde-se peso, mas a cabeça continua agindo como se a pessoa fosse gorda. Isso porque o maior insucesso é justamente a preocupação excessiva com o emagrecimento. Será? Nossa opinião no livro de hoje vai conversar com o psiquiatra e psicoterapeuta Dr. Flávio Gicovati, que está relançando numa edição revista e ampliada o livro Deixar de Ser Gordo, para ajudar aqueles que querem deixar de ser gordo e não apenas emagrecer. Certo, Dr. Flávio? Muito obrigada pela presença aqui. Mais um relançamento, né? Esse aqui de que época? Esse livro, na verdade, foi escrito há 20 anos atrás. E ele foi escrito numa época em que as dietas estavam muito na moda. Em que as pessoas, naquela época, cada 6 meses aparecia uma dieta nova. Dieta do abacaxi, dieta da lua. Dietas de todos os tipos de mágica. As pessoas perdiam peso mais ou menos rapidamente nos primeiros... eu diria assim, primeiros 2 meses da restrição alimentar. Depois acumulava uma grande frustração, porque a dieta sempre implica em sofrimento e sacrifício e renúncia muito grande. E quase sempre esse ciclo terminava em algum momento, quando a pessoa perdia a energia e a força de vontade e passava a recuperar todo o peso perdido e mais um pouco. Porque cada ciclo dessas perdas de peso sempre terminava com 2 quilos a mais. Ou seja, o chamado efeito sanfona era também o efeito de cada nova dieta, né? E até mais recentemente existia isso, porque... Vocês estão falando de 20 anos atrás, já agora é a mesma coisa? Não, agora parou um pouco. Agora a questão das dietas... Não aparecem tantas novidades no sentido de dieta. Porque as pessoas já perceberam, ou pelo menos começam a perceber aquilo que há 20 anos eu já dizia, junto com alguns outros autores americanos também, que as dietas para emagrecer não funcionam, e não só não funcionam, como engordam. Engordam por causa disso, porque elas aumentam frustração, elas aumentam a sensação de privação, de frustrado, faz o indivíduo, o indivíduo que está gordo, o obeso, ou seja, não precisa nem muito peso para ser obeso, não é? A obesidade significa mais ou menos 10, 15% acima do peso ideal. Quer dizer, para uma pessoa de 1,70 m, que teria que ter 70 quilos, 80 quilos já é obesidade. Está fora já. Então, a pessoa tem uma frustração enorme na autoestima, porque ela não consegue resultado de longo prazo. Ela emagrece um pouquinho. Tenta a vida inteira, né? É uma coisa assim, independente do que foi escrito aqui, até uma experiência pessoal. Tem muita gente que já, desde pequenininho, é gordo, é acostumado, aquela coisa do robusto, né, a robustez infantil, que era muito na moda, a vida inteira sofre desde pequenininho com regime e vai continuando. E tem gente que fica gordo por algum momento, né, tem aquela obesidade por momento, por relaxamento, quer voltar ao normal. Não importa que tipo de gordura, a dificuldade é a mesma. Em alguns momentos da vida, ou tem alguns tipos estamos falando sempre de obesidades que não dependem de doença física, né? Quer dizer, que não tem a ver com alterações da tireoide, que não tem a ver com outros problemas hormonais, e sendo que essas com causa orgânica definida são a grande minoria. A grande maioria das obesidades são realmente circunstanciais, quer dizer, o indivíduo de repente começa a comer compulsivamente, né? Ele come, ou então começa a comer um pouquinho a mais, sem se aperceber, né? Ao longo de meses e meses, quando vai ver, está com 10, 15 quilos a mais. Não necessariamente porque tenha tido algum problema e faltou na comida. Você quer ver um exemplo? Você quer ver um exemplo comum? As pessoas se casam, né? Se acomodam no casamento. Né? A vida cotidiana está com a vida boa. A vida cotidiana entra num ritmo mais ou menos tranquilo, a pessoa não tem aquela sensação de que precisa conquistar ninguém, porque está nesse sentido sentimental com a vida ganha, não é? Então o indivíduo com frequência, homens e mulheres, mas até mais os homens do que as mulheres, ganham, né,
um sobrepeso, acomodam, não fazem muito exercício, fica aquela coisa de ficar em casa o domingo inteiro tomando cervejinha, vendo televisão, etc. Nada disso nunca foi bom para o indivíduo manter peso. E não tem nada de grave, o indivíduo está feliz, tranquilo, sereno, e quando vai ver está com 10, 12, 15 quilos a mais. Está feliz, está gordinho, é isso? Mas não fica gordinho, mas não fica feliz. Às vezes são pessoas que não tinham o hábito de se cuidar, não é? Porque nem todo mundo foi gordo já desde adolescente ou de criança, como foi o meu caso. A história clínica que eu conto nesse livro é a minha. Eu engordei com 7 anos de idade, que é uma idade em que os meninos com frequência se afastam da mãe e dá uma certa sensação de desamparo, de vazio. E esse desamparo e de vazio aparece no estômago e às vezes é confundido aquele frio na barriga. Com fome, aparece como se fosse fome. Então a gente confunde isso, começa a comer a mais, engorda, aí a coisa se perpetua porque começa a ser objeto de chacota, todo gordo é objeto de chacota, ele tem apelidos depreciativos, todo mundo debocha e brinca aumenta mais e humilha. Sempre, toda brincadeira infantil, infelizmente, é sempre negativa e depreciativa. Então os meninos com frequência engordam nessa idade. As meninas é raro, as meninas em geral engordam, quando existe uma causa psicológica, na puberdade e adolescência, que é a idade em que muitas crianças, crianças que eram gordinhas emagrecem, umas engordam. Quando acontece que muito bonitinhas, e pode olhar que muitas das moças mais gordas são muito bonitas, quando elas bonitas e muito atraentes, elas percebem que elas despertam o desejo dos homens e ficam muito assustadas com essa novidade que elas não esperavam na sua história, e se assustando com aquele despertar do desejo, elas então se deformam, quase que deliberadamente, elas botam uma espécie de uma armadura, uma cara, se cobrem de gordura, e depois de roupa